Fala galera, como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo de algo que me mobilizou um pouco em relação à transexualidade. Muitos profissionais da área da psicologia, que estão formados há muito mais tempo, eles têm uma visão da transexualidade diferente da de hoje, se eles não se atualizam, porque a transexualidade era considerada uma parafilia, ela era considerada um crime sexual dentro do nosso DSM, que é o manual que norteia os profissionais da área da saúde para entender os comportamentos dos sujeitos que chegam até a gente, para a gente pensar num tratamento. Então, quando a gente pensa num diagnóstico, a gente está pensando em dar uma resolução, um nome para aquele comportamento, para a gente pensar em como a gente pode ajudar esse sujeito. Mas o que eu percebo, né? Alguns profissionais ainda tratam a transexualidade como sintomas de determinados tipos de quadros psicopatológicos. Então, aquela pessoa é transexual porque ela tem uma esquizofrenia, ela é uma pessoa transexual porque ela tem uma psicose, ela é uma pessoa transexual porque ela é borderline, ela é transexual porque ela é autista, né? Mas, pessoal, a transexualidade, ela não necessariamente está ligada a um transtorno mental. Ela pode estar como ela pode não estar, isso é independente. A transexualidade é um nome que a gente dá para uma experiência subjetiva que a gente tem interna de identidade, de identificação com o outro, com a sociedade, com determinado tipo de política que a gente acredita, com determinado tipo de bandeira que a gente quer levantar. Então, a transexualidade, ela, na minha opinião, ela entra como um nome para algo que sai dessa norma que a gente está acostumado, que tem que ser a cis-heteronormatividade. Então, por que eu tô trazendo isso? Eu tava numa live ontem com a Rita, maravilhosa, e eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ela, e a Rita trouxe o conceito de gênero para Judith Butler. E a Judith Butler vai dizer que gênero é uma repetição estilizada, conforme o tempo. Então, assim, é uma repetição porque a gente tá o tempo todo marcando aqueles corpos, dizendo para eles, se você tem cabelo curto, só homem pode usar cabelo curto. Se você é mulher, você tem que deixar o cabelo grande. Se você é uma menina e tá de vestido, você tem que fechar a perna. Você tem que ser dócil, você não pode responder, você não pode ter opinião própria, você não pode ser agressiva. Se você é o homem, você tem que ser aquele macho viril que vai pegar todas as mulheres. E é uma repetição que vai passando de geração para geração e vai marcando os corpos. E é estilizada porque conforme a cultura e conforme o tempo e a sociedade, ela é de determinada forma. Então, ser homem no Brasil ou ser mulher no Brasil é diferente de você ser homem ou ser mulher numa tribo indígena, no outro lado do mundo, no Japão, na China. Então, vai depender muito do tempo que a gente tá também. Então, a gente tem que fazer sempre um recorte histórico pra gente entender o que é gênero dentro daquela sociedade, daquele espaço ali. E isso também acontece muito com a psicologia, porque os profissionais têm a tendência de trazer o diagnóstico e os comportamentos daquele diagnóstico como marcadores também repetitivos daqueles corpos. Então, se você teve um delírio, a chance de você ter uma esquizofrenia é grande. Se você tem medo de ser abandonado e de estar sozinho, você tem borderline. E é interessante porque eu trabalho com diagnóstico também. Então, eu fico no meio ali onde é importante a gente dar nome para os fenômenos, porque isso diminui a nossa angústia, o buraco que a gente tem para a gente se entender como pessoa e como sujeito numa sociedade, mas ao mesmo tempo a gente não pode utilizar esses marcadores para dizer quem aquele sujeito é. E é muito isso que eu vejo os transexuais e a galera LGBT batalhando sobre. Ok, eu sou lésbica, eu sou gay, eu sou bi, eu sou pansexual, sou kink, seja lá o nome que eu me identifico. Mas eu não sou só isso, eu tenho uma história. Eu tenho uma história de vida, eu tenho pais, eu tenho irmãos, eu fui abandonado, não fui abandonado, eu sofri abuso ou não sofri abuso. Eu tenho uma profissão, eu tenho desejo, eu tenho vontades, eu tenho entusiasmo, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, mas eu tenho vontade de viver, mas eu não quero viver, eu já queria ter ido embora daqui, desse mundo. Então, assim, o ser humano, ele é complexo, então a gente não pode definir ele apenas por um marcador naquele corpo e fazer da existência daquele sujeito só aquele marcador, que isso exclui e desvalida a experiência que esse sujeito tem na vida como um todo, naqueles anos que ele viveu. E o mais interessante que eu acho, e vocês podem ver que eu fico muito animado para falar dessas coisas,
É que você entender o que é externo e o que é interno é tão difícil que a gente se mistura muito com o outro, mas ao mesmo tempo a gente é individual, mas a gente tem coisas que são só nossas, mas a gente tem coisas que são dos nossos pais, nossos primos, amigos, crushes, palavras que a gente repete, sotaque que a gente pega. Então a gente é um emaranhado da gente barra o outro, e aí, para validar esse nosso espaço, a gente começa a dar nome para as coisas. A gente precisa dar nome para as coisas. E a importância da linguagem é essa, sabe? Gente, eu tô brisando. Não sei se faz sentido para vocês. É uma reflexão que eu tô trazendo aqui na minha associação livre, então não tá muito bem elaborada. Mas coloca aqui embaixo para mim se vocês conseguem se conectar com essa percepção, se vocês conseguem entender o quanto é prejudicial a gente falar pro outro: ai, você é chata e você é só isso. Você nunca é legal, você é sempre chata. Será? Será que a gente tem o direito de ficar marcando os corpos de outras pessoas com a nossa percepção, com a nossa lente, com o nosso julgamento? E isso pra tudo. Ai, porque aquela pessoa é gorda. Tá, ela tem um peso XYZ, mas é o corpo dela. Ela tá bem com aquilo? Beleza, não fala nada, deixa ela viver a existência dela. Qual a necessidade que a gente tem de estar o tempo todo marcando e deixando feridas no corpo do outro? E também o inverso. Qual a necessidade da gente ficar se chibatando e dando adjetivos pra gente que são pejorativos e culpando e achando que a gente é ruim, e achando que a gente é burro e achando que a gente não dá conta? Eu vejo muito esse movimento no meu consultório. E a gente tem que parar com isso, porque isso não define a gente. Em determinado momento, no recorte XYZ, eu tive um comportamento. Em outro determinado momento, aquele comportamento não foi legal, vamos atualizar. E isso não vai... Esse momento e esse momento não vão definir quem você é. Você é o todo. Entenda que você é o todo.